Boa tarde. Meu nome é Soraya, sou professora do Departamento de Serviço Social e integro o Comando Local de Greve. Essa é uma atividade aprovada pelo Comando Local de Greve, né, dos docentes aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E nós preparamos essa formação com a ideia da gente conhecer bem o que nesse momento está sendo negociado entre o movimento grevista em nível nacional e o governo federal. Então, vai ser uma apresentação bem baseada nos documentos, nas propostas, contrapropostas, para a gente se apropriar desse debate. Então, os mediadores vão ser a professora Dilson Silveira Júnior e também eu, né, Soraya de Carvalho. Então, Júnior vai iniciar principalmente com a questão salarial, e depois eu vou trazer as questões mais do orçamento. E a gente não vai fazer uma exposição assim tão rígida, né? Em alguns momentos um complementa a fala do outro, e a gente não cronometrou na preparação assim mais ou menos quanto tempo a gente vai ter, mas a gente quer muito ter um tempo de debate com vocês. Então a gente vai procurar, na medida do possível, porque o assunto é bastante extenso, mas a gente vai procurar apresentar da forma mais abreviada possível para poder ter o debate, e aí se colocarem as dúvidas ou as contribuições, né, porque outros professores e outros estudantes podem ter também entendimentos, né, sobre o que a gente está colocando aqui. Então, a gente agradece muito a presença de cada um, de cada uma de vocês, e consideramos muito importante que a greve seja também um espaço formativo. Passo a palavra para a professora Dilson. Boa tarde, é uma alegria enorme ver vocês, o pessoal que está aqui, muita gente, amiga, junta, construindo, né, disposição para construir um movimento de luta pela educação que está ocorrendo no Brasil inteiro nesse momento. Eu quero aproveitar imediatamente para informar novamente. Todos os documentos que a gente vai fazer referência aqui, vocês podem ter acesso através do QR Code que está colocado aqui na apresentação, ou entrando direto nesse link também, copiando esse link que está abaixo do QR Code. É uma pasta virtual na qual a gente incluiu todas os principais documentos oficiais que constituem, dão base legal para as pautas da greve. Então, aí vocês têm todos os documentos. Quando vocês ouvirem falar da pauta da greve, é isto aí que o governo está discutindo, está na mesa do governo, certo? Porque tem muitas pautas que acabam se simplificando para a divulgação do Instagram, essas coisas. Aí a pauta oficial. Aí a gente vai comentar sobre isso, né? Eu vou seguir um roteiro, um guia aqui que eu fiz de fala para ser o mais objetivo possível para garantir o debate. A ideia nossa aqui é uma exposição mais de caráter descritivo. E a gente, no debate, vai poder alimentar a discussão analítica. Então vejam o seguinte, essa é a primeira coisa, né? E pode colocar no primeiro na capa. Aqui a gente tem uma foto da nossa Assembleia levantando algumas reivindicações daquele momento muito animado que a gente teve, né? A Assembleia que deflagrou a greve. Veja, mas tem o seguinte, a gente precisa fazer essa reflexão primeiro. Olha, a UFPE, ela entra no movimento nacional de luta pela educação com bastante atraso e em um estágio muito primitivo de preparação política para responder às necessidades de expansão desse movimento. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, a categoria vai ter que dar conta, num ritmo acelerado,
de uma porção de coisas que os docentes de outras universidades já estão absorvendo faz tempo. Um fator decisivo para a construção de uma ponte com esse movimento nacional, que vem sendo construído desde o ano passado, foi a participação de alguns de nós, eu, Soraya, tiveram outros professores, Daniel, Augusto, Marco, que foi como delegado da UFER para o 42º Congresso Nacional do ANDES, que ocorreu em fevereiro desse ano em Fortaleza. Foi nesse Congresso Nacional, em fevereiro desse ano, do ANDES, um dos maiores congressos já realizados pela entidade, foi nesse congresso que ocorreu uma plenária, aprovando o encaminhamento para a preparação de uma greve do ANDES, ainda no primeiro semestre de 2024. Isso foi para a gente uma surpresa de encher o coração, de empolgação. A gente voltou do Congresso com a percepção de que estávamos na iminência de um grande movimento. E lamentando o fato do nosso alinhamento geral, e bastante duvidosos de que isso que ocorria pudesse se contagiar aqui na UFPR. Com todas as articulações que até agora, que a gente encontrou até agora, a gente já está se convencendo da nossa capacidade de recuperar com uma velocidade incrível o tempo perdido e se aproximar do estágio de desenvolvimento para a luta que os nossos colegas de outras partes do Brasil já alcançaram. Nosso esforço de se apoderar das várias pautas de reivindicação da greve atual é parte inescapável desse avanço que a gente precisa fazer na UFPR nesse sentido. Por isso, a nossa urgência aqui de colocar imediatamente na deflagração da greve um momento para a gente discutir quais são essas pautas. Pode passar para o segundo slide, por favor. Em primeiro lugar, é fundamental situar que hoje a pauta da greve nacional federal, da educação federal, na verdade, ela se materializa de 3 maneiras que devem ser tomadas como um todo. Primeiro, através da proposta e da contraproposta da campanha salarial de 2024 dos servidores públicos, que começou em julho do ano passado, colocando uma proposta, e em janeiro de 2024 uma contraproposta. Essa é uma das manifestações da pauta da greve. A outra pauta é a pauta unificada para a educação federal, construída pelo ANDES, Sindicato Nacional, a FASUBRA e o SINASEF. Essa pauta unificada ela foi montada já em julho de 2022. E a terceiro conjunto de reivindicações se materializa numa carta de reivindicações do ANDES, Sindicato Nacional, para a mesa setorial permanente de negociação do MEC. Essa mesa foi aberta em abril de 24, quando o ANDES sinalizou que ia entrar no greve. São essas 3 pautas, todos os 3 documentos estão aí na página. A centelha do movimento, essa é uma avaliação que eu faço, particularmente, constituiu na questão da recomposição salarial. Os servidores federais, a gente sabe, têm acumulado perdas salariais que estão ficando, nós estamos percebendo isso como movimento, essas perdas estão ficando intoleráveis. Intoleráveis. Os reajustes conquistados nos últimos 15 anos foram ultrapassados já em muito, os reajustes para a nossa carreira, nosso salário, já foram ultrapassados em muito pelas perdas salariais, pelos índices de inflação. E os reajustes que a gente conseguiu, a gente tem um mapeamento desses reajustes, foram fruto de greves. No caso dos docentes, já que a gente vai acabar funilando para essa parte da nossa categoria, as perdas acumuladas beiram 40% do salário.
40%. Preciso marcar. Sem mencionar as perdas, as chamadas perdas conceituais. E a gente não vai dar para entrar, mas se a gente colocar as perdas conceituais, em alguns níveis da carreira docente ainda são maiores as perdas. Isso expressa o arrojo salarial imposto aos professores de vocês, estou vendo muitos alunos, muitos discentes aqui, e boa parte do funcionalismo que está em greve, pelos vários governos que foram se sucedendo ao longo desse período. Certo? Então, essa é a centelha que abriu o movimento na minha avaliação. O que aconteceu, né? Aí a gente já vai falar da campanha salarial. Em meados do ano passado, o FONASEF, que é uma entidade, é um fórum que representa as entidades nacionais dos servidores públicos, lá está o ANDES, Sindicato Nacional, lá está a FASUBRA, o SINASEF, estão representando os IEFs, estão representando os técnicos. É o FONASEF que faz a frente de negociação das reivindicações desses servidores, tá? Em meados do ano passado, o FONASEF partiu para a campanha salarial, porque a campanha salarial 2024 começa no ano anterior, 2023, mais ou menos na metade, para a categoria conquistar para o próximo ano, certo? Meados do ano passado. E o FONASEF partiu com a seguinte reivindicação, vejam a reivindicação. Queremos, isso o FONASEF levantou para o governo, representando esse conjunto de servidores. Queremos que o nosso salário, já é o governo Lula, certo? Queremos que o nosso salário, Lula 3, queremos que o nosso salário corresponda ao que ele valia em julho de 2010. Simples. Simples não, né? Mais ou menos. Na prévia da proposta, que está na nossa parte, é o primeiro documento, vocês vão ver, é um documento mais de bastidores do FONASEF. Aí tem um momento que eles falam assim, o argumento que a gente vai levar. Aí tem entre aspas, que a gente vai dizer lá na Bíblia. Fala assim, olha, queremos ganhar a mesma coisa que o governo Lula nos pagava em julho de 2010. Eles vão usar isso. Por quê? Porque fizemos um esforço enorme para eleger o governo Lula. Esse é o raciocínio. Esse objetivo aí, que o FONASEF se colocou, condicionava ele a levar a proposta, o que corresponde ao bloco onde os docentes estão inseridos, né? Que exigia um reajuste de 39,9%, repartido em 3 parcelas, 24, 25 e 26. O FONASEF partiu para a campanha com 39, 40%, digamos, né, para a gente arredondar. 40%. As entidades reunidas no FONASEF, lá naquele momento, julho de 2023, a partir de julho de 2023 para frente, promoveram dias de paralisação, mobilização, fizeram campanhas, chamados a dias nacionais de luta. Eu não sei se vocês lembram, têm memória, vários atos aconteceram. A educação chamou também dias de paralisação. O FONASEF tem uma pequena memória no processo lá no site dele. Eu estou tirando isso do site. Eu não trouxe todas as campanhas para não ficar muito discutido. Depois de 6 meses de negociação, 6 meses, fora esse monte de campanha, o governo apresentou a proposta do FONASEF. O FONASEF estava com essa expectativa de 40, de 0 para 2024. Alguns acréscimos, está aqui, né? Está aí, vocês estão acompanhando. Alguns acréscimos em auxílios e recomposição de 9%, repartido em 2 parcelas de 25 e 26, que podem virar, aí essa é a nossa sensação, podem virar fumaça, que provavelmente vão virar se forem aceitos, né? Naquele momento. Agora já mudou, depois a gente vai falar sobre isso. Assim que os índices de inflação se imporem nesses próximos 2 anos.
No final, se a gente faz esse cálculo meio uma estimativa, é 0 para os 3 anos. Essa resposta do governo, aí é o seguinte, então esse é o outro slide. Os auxílios. Para falar dos auxílios. A resposta do governo incluía também algumas alterações de alguns auxílios, tá? Eu falei antes, mas aqui tem um detalhe. Auxílio alimentação ia subir de 658 para 1.000, a per capita saúde para ajudar a pagar o plano de saúde dos servidores que têm esse auxílio, ia subir de 144 para 215. Eu pago 600, mais ou menos, do plano de saúde, certo? Então, isso aí é comigo, não muito. Auxílio creche, o auxílio ia subir de 321 para 484, a partir de maio de 2024. O FONASEF, voltei aqui, né? O FONASEF rechaçou essa proposta como um todo. Não é possível, 40, vocês estão dando isso, né? Oferecendo isso. Esperava mais, né? Pode botar no slide. Então, o que aconteceu? Na 7ª mesa de negociação, o governo manteve a proposta. Mas o FONASEF que fez, baixou a exigência. Volta só para o outro, para eu comentar uma coisa. Aqui, ó, tem que o FONASEF está... Eu já falei isso, né? Mas o FONASEF está considerando as perdas a partir de 2010. Na resposta, na contraproposta, aí pode voltar, ele disse, ó, esquece 2010 a 2015. Deixa para uma negociação futura, que a gente sabe que nunca vai acontecer. Vamos só pensar 2016 para frente. Então, o que aconteceu? A 7ª mesa de negociação, o governo disse, não tem. E aí? O FONASEF disse, abaixo. Colocou uma contraproposta, abandonando as exigências anteriores. O FONASEF passou a considerar as perdas apenas a partir de 2016. Eles falam assim, as perdas históricas, que são aquelas de 2010 e 2015, deixa para negociação. Quem sabe? Aí o pessoal esquece, né? Para reivindicar um reajuste imediato menor. No caso da categoria docente, um reajuste de 22,71%. Dividido em 3 parcelas iguais nos anos 2024, porque a gente precisa de alguma coisa para 2024, mas é 2025 e 2026. A entidade pedia apenas que o governo se comprometesse em relação às perdas históricas, a abrir uma negociação. E aí, sabe-se lá, né, era uma forma mais ou menos de jogar no lixo uma porcentagem grande de perdas que a gente tem. Na 8ª mesa de negociação, 10 de abril, foi a 8ª mesa de negociação, 10 de abril desse ano, poucos dias antes do indicativo de greve do antes, que era 15 de abril. 10 de abril, o governo apresentou uma proposta, novamente, na 8ª mesa de negociação, observando a sinal do antes de indicativo de entrada em greve, em 15 de abril, 5 dias para o antes assumir a greve, teve uma 8ª mesa. O governo fez o quê? Apresentou uma proposta de 0 para 2024, passando a condicionar os indicativos de reajuste que tinha feito para 2025 e 2026 ao aceite de um acordo regressivo, separando as categorias por mesas específicas de negociação. Então, o FONASEF está fazendo de todo mundo. Então, ele queria quebrar as categorias, fragmentar, e recusando-se a manter tratativa, estava no acordo que ele colocou na mesa para o pessoal assinar, recusando-se a fazer tratativa com o movimento de greve. Essa era a coisa. Foi apenas pela pressão da bancada sindical que o governo teve que recuar nessa vergonhosa cláusula antissindical, retirando-a do termo de compromisso que ele estava colocando. Os docentes das federais, naquela altura do campeonato, né,
foram colocados a se questionar. Inclusive nós aqui na UFPE, em assembleia, para ver se tirava um indicativo ou não, sobre o que fazer diante disso. O que fazer diante disso? Suportar o arrojo salarial e a alta do custo de vida até 2026? Essa era a pergunta que a gente precisa responder naquele momento. Por sinal, né, também, um ano singular esse, 2026 também. Uma coisa que acontece, né, que esse ano nos sugeria que a expectativa de melhoria salarial, quando chegasse esse momento, acabaria por ser transferida para as promessas eleitorais do próximo governo. Porque já era o período 2026, já ia abrir, né? Foi o que a gente fez aqui, e vários lugares do Brasil fizeram a mesma coisa, né? Nós dissemos que não. O caminho, a gente fala isso, o caminho é jogar toda a força na greve da educação para arrancar um reajuste digno do governo. E nesse momento está priorizando os especuladores, a dívida pública, os empresários, a classe capitalista, a burguesia. Isso eu inferia, os professores não disseram bem isso, mas o instinto da classe estava jogando nesse sentido, né? Os alicerces. No dia 17 do 4, quando tomamos a posição em assembleia pela greve, foi 17 a nossa posição para começar 22, não foi isso? Eu acho que está acontecendo uma coisa um pouco mística aqui, o negócio da bandeira está caindo. Pode estar tudo bem, dá para deixar assim. Quando a gente tomou aquela posição em 2017, a greve já estava em curso. Expressando uma tendência de ascenso do movimento. No dia 11 de março, quase um pouco mais de um mês antes, os trabalhadores técnico-administrativos, representados pela FASUBRA, já haviam iniciado sua greve nacional, que contava naquele momento, com a adesão de aproximadamente 66 instituições federais de ensino. O SINASEF, que representa os técnico-administrativos e docentes dos institutos federais, seguiu o mesmo caminho, iniciando a greve em 3 de abril, com adesão naquele momento de 470 campos. Os professores das federais, representados pelo ANTE, Sindicato Nacional, haviam deflagrado a greve nacional no dia 15 de abril. Isso que a gente estava vendo na nossa frente. Iniciando em 15 de abril com 20 sessões sindicais em greve. Isso é de arrepiar. E com mais mais 20 instituições com indicativo de greve ou estado de greve, como era o caso da UFPE naquele momento. Eram 40 dizendo para frente no movimento. O corpo docente, aí foi uma conta que a gente fez, certo? O corpo docente das 20 IFs que entraram em greve dia 15 de abril, correspondia aproximadamente a 27 mil professores. 27 mil, o corpo docente das 20 IFs que entraram em greve em 15 de abril. Segundo o levantamento que a gente fez, entrando no site de cada universidade, dessas 20 universidades. Com a entrada da UFRN, que a gente soube um pouco antes, né? E da UFPE em greve, em 22 de abril, que foi ontem, esse número já iria esperar no caminho. Próximo slide. Segundo os dados do ANDES, em 19 do 4, isso ainda é um pouco a greve. Não, mas tudo bem, isso mesmo. Segundo os dados do ANDES, né, em 19 de abril,
o número de instituições federais em greve havia já subido para 24. E mais 9 estavam com indicativo de paralisar as atividades em poucos dias. 24 mais 9. São 67 as seções sindicais do ano. Esse ímpeto de luta, né, a qual estão se somando segmentos crescentes na comunidade estudantil, fez, obviamente, com que o governo alterasse a sua proposta na 4ª rodada da mesa específica e temporária da carreira, que foi 19 de abril. Mas, o que aconteceu, né? Ele continua dando 0 para 24, certo? Tem conversa para 24, não. Mas o que ele está dizendo, né? Como contrapartida, prometeu agora um reajuste de 9% apenas em 2025 e 3%, aí baixou um pouco, né? 3,5% para 2026. Mantendo ainda aqueles valores de reajuste dos auxílios, certo? Próximo slide. É porque eu coloquei aqui, ó. Aí ele incluiu algumas outras questões da pauta de reivindicações da parte mais salarial da carreira, né? O governo ofereceu mudança nos estéreos entre nível de 4% para 4,5%. Isso aí, para os estudantes que estão aqui, é quando a gente acende, faz uma progressão na nossa carreira a cada 2 anos, a gente ganha um valor a mais. Aí o governo está dizendo, olha, essa progressão vai passar de um valor de 4% para 4,5%. Está dizendo, vamos dar mais um pouquinho para vocês também, para vocês forem progredindo ao longo a cada 2 anos. Ele disse também que retiraria o ponto eletrônico, que tem uma importância muito grande para os trabalhadores dos IES, mas também sem reduzir a carga horária de ensino que foi elevada por meio de uma portaria anterior, já de 2020. Eu gosto mais ou menos assim também. E ele disse que revogaria uma instrução normativa de 2022, que impediu o pagamento das parcelas retroativas da data da aquisição dos requisitos para as progressões. Já posso explicar isso. Então ele dizia que ia retirar, porque isso é absurdo, porque a gente às vezes pega atrasado a nossa progressão e a gente recebe o acumulado da referência do período. Essa instrução normativa diz que você não vai receber mais acumulado. Se esquecer, vai perder o dinheiro que ficou o retroativo. O governo revogou isso, mas manteve um prazo de 6 meses para que o docente solicite a progressão da promoção sem perder a retroatividade. Se passar de 6 meses, perde. Então ele não. Mais ou menos, é um negócio todo, mais ou menos. Próximo slide. Então eu vou fechar mais ou menos, por isso aqui 5 minutos dessa primeira hora que a gente completou, né? Slide 7, certo? O debate desse ponto. Mas é preciso, assim, a gente proclamar firmemente, que as reivindicações desse movimento, elas transcendem e muito a pauta e a questão salarial. Na plataforma de reivindicações, considerando agora esses outros 2 pontos que eu falei mais no primeiro, né? Para colocar, por exemplo, a necessidade de recomposição do orçamento das universidades, condições dignas de trabalho, estudo, fim da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, ampliação da assistência estudantil, fim do assédio moral e sexual nas IFES e revogação das contrarreformas ou projetos de contrarreformas como o novo ensino médio, a proposta de contrarreforma administrativa, quando a gente pega o conjunto das pautas, isso também está em jogo, documentado. Os trabalhadores em greve estão exigindo elas também. Tá? Então é isso. Eu vou mostrar rapidamente para vocês verem como é interessante, né? Como as entidades, qual a documentação que a entidade leva, protocola lá em Brasília, que representa a pauta. A gente colocou no arquivo aí, no Drive, cada uma das documentações que eu falo. A primeira proposta que foi na a segunda, e aí eles vão argumentando, a
primeiro é mudar, né? A resposta é mudar. Vamos. Aí eles argumentam, é interessante. Por exemplo, a gente. Vamos pegar a pauta unificada primeiro. Eu não vou para mais a salarial, não. Depois a gente conversa, eles podem buscar o documento. A pauta unificada para a educação federal, de 2022. Aí acontece uma coisa assim, mas 2022, a campanha começou em julho, a campanha salarial começou em julho de 2023, mas na verdade, as entidades da educação, desde 2022, já vinham se articulando e colocando uma pauta unificada para o governo. Já no contexto do governo Bolsonaro, na saída da pandemia, onde teve um congelamento de ajuste salarial. E aí eu pediria para a Soraya comentar um pouco o que foi que motivou essa unidade entre as entidades da educação para levantar uma pauta unificada da educação, que é esse documento que está aberto aqui, que é de 2022. Aí comenta e depois eu vou fechar uma forma de comentário. A gente teve uma situação, né, como o acordo salarial fechado na greve de 2015, ele foi parcelado, o parcelamento, mesmo quando ele não supre todos os índices, ele, de certa forma, é um acordo de não fazer mais greve enquanto estão caindo as parcelas. Então, a gente teve isso, né, que o acordo de 2015, como as parcelas ainda foram sendo pagas pelo governo Temer, né, então, mesmo havendo novas perdas, não houve greves salariais sob o governo Temer, mas teve a greve puxada pelos estudantes, que foi aquela que começou com as ocupações de escolas, depois passou a ocupação dos centros de estudo, das universidades, e impulsionou a última greve que a gente teve, inclusive aqui da UFPE, que foi a 2016, que foi uma greve que não teve uma pauta diretamente salarial, mas tinha a luta contra o teto dos gastos, o novo ensino médio e tudo mais. Sobre o governo Bolsonaro, o que aconteceu foi que, de certa forma, o movimento foi meio que atropelado pela pandemia, né? Então, a gente teve a pandemia e houve uma avaliação, né, no movimento. O Congresso antes os CONADs chegaram a se reunir de forma virtual, excepcionalmente por causa da pandemia. Chegou a falar, não, vamos fazer uma greve nem que seja sanitária, mesmo no online, mas não saiu um movimento até mesmo pelos impactos da pandemia na vida das pessoas. E o fato é que quando foi se voltar a falar de questão salarial, foi provocado em 2022 pelo momento em que o governo anunciou que iria dar reajuste para a polícia. Né? E aí o pessoal falou, calma aí, mas vocês falaram que não tinha dinheiro e agora está dando só para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária. Então, o FONASEF e o FONACAT, que são as duas entidades do Serviço Público Federal, o FONACAT é do alto funcionalismo, as carreiras, né, as carreiras chamadas típicas de Estado. Essas duas organizações começaram a se articular para fazer uma pauta de reivindicações. E aí, dentro dessa reivindicação do funcionalismo, porque o funcionalismo federal tem cerca de 60 entidades, né, tem muitas categorias, IBGE, Banco Central, né, várias. Mas aí, dentro disso, a educação federal começou a se articular e colocar no papel as suas reivindicações. Mas vocês notem no ofício, eles falam, né, ó, desde a posse do ministro, a gente está tentando ser recebido e não consegue, né? Então era uma pauta que estava bem travada, até mesmo para ser apresentada ao governo. Aí estava olhando aqui o nome do ministro, né? Ninguém nem lembra esse ministro, né? Os ministros da educação do Bolsonaro são os mais esquecíveis, né? Vitor Godoy, foi um aí que a gente nem lembrava. E aí a pauta, então, ela teve esse histórico, né? Então ela vinha com uma pauta de salarial, e era uma pauta salarial que tinha uma ideia de reajuste emergencial de 19,99%. Então imagina, lá eles estavam reivindicando emergencial 19,99%, que era só do governo Temer e Bolsonaro. Então também já não era tudo. Então esses índices, parece que cada cálculo novo, o próprio movimento vai abrindo um pouquinho mão das suas perdas salariais, né? Então aí eles tinham, né, revogação do teto dos gastos, recomposição orçamentária, apurar as denúncias, né, porque o MEC estava com um monte de falcatrua, recebendo ouro,
né? Era um monte de sacanagem lá que eles estavam fazendo. Convenção em relação à organização sindical, revogação da PEC emergencial, que implicava em questões orçamentárias também. Então, tinha uma série de reivindicações do movimento, né? E dentro disso também a questão orçamentária. Aí eu não vou comentar tudo, mas é isso. A gente está provocando para vocês lerem os documentos, porque quando a gente fala pauta, é esse mundo todo, certo? São 3 pautas, 3. Aí eu quero só comentar a última pauta. Entendeu? É sobre que é a carta de reivindicações, porque é como se fosse assim. A questão salarial é uma, e ela tem a pauta, que é o FONASEF. A educação federal como todo é a pauta unificada, e tem vários elementos que unificam os trabalhadores da educação. E o ANES, como uma representação dos docentes de nível nacional, colocou também as suas reivindicações particulares, acumulando as outras, obviamente, né? Então, aqui ó, é o ofício que o ANES está levando, foi o último, que é a carta de reivindicações do ANES para a mesa setorial de negociação com o MEC, que é agora, recente esse aqui, né? Foi a data aí. 11 de abril. Então é isso que está na mesa em Brasília, essa também está lá. Vocês ouviram falar, mesa setorial com o MEC. O que é que está sendo o MEC está tentando responder ou negar? É essa lista aqui. Aí, eu vou fechar só com isso, baixa um pouquinho para a próxima página, porque tem considerandos. Aí, mais embaixo eles falam. É uma indignação já, o documento já expressa uma indignação, né? Não pode baixar. Porque aqui o ANES começa. Olha só como é interessante, né? Começa aqui a aula. Em primeiro lugar, o ANES explicita a insatisfação com o enorme atraso do MEC no processo de diálogo de negociação sobre sua pauta de reivindicações. Desde o dia 2 de janeiro de 2023, o Sindicato Nacional apresentou a pauta geral, de janeiro de 2023. Deve estar acontecendo em janeiro de 2023. O Sindicato Nacional apresentou a pauta geral e as questões específicas para discutir com representantes do MEC e solucionar os problemas, desafios decisivos para uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada. Este é o 17º documento que protocolamos. Desde que o atual governo tomou posse. Nenhum dos 16 documentos anteriores foram respondidos, nenhuma reunião marcada, nenhum diálogo estabelecido, nenhuma medida concreta realizada. Com tudo isso, acumulou-se, obviamente, uma longa lista de reivindicações, de diferentes naturezas, abarcando diferentes aspectos da educação federal. O ANES espera, com essa primeira mesa de negociação com o MEC, estabelecer um calendário de reuniões para tratar dos mais diversos temas. Imediatamente propõe-se reuniões temáticas para tratar sobre recomposição, orçamento. A senhora vai falar sobre isso agora. Revogaço. Aí, o que vai ser revogado? Está aqui na pauta, tá? Quem perguntar isso aqui não tem, está abstrato? Não. Pega o documento e mostra, não está aqui. Políticas educacionais, condições de trabalho, aposentadoria, dentre outros temas. Eles não aprofundam aqui, mas só vou fechar com isso. Baixa aí. Porque ele disse, acumulou uma longa pauta, né? Primeiro ponto, eu não vou ler só o primeiro para vocês sentirem um pouco, que o MEC, no seu projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação, estabeleça 10% do PIB para a educação pública já, e que verbas públicas sejam destinadas exclusivamente para o setor público. Está lá, isso aí que a gente está lutando, certo? Aí vai. 2, não homologar e revogar o novo ensino médio e a base nacional comum. 3, revogação da portaria. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 21, 22. Difícil aí fazer greve. Tem que estudar. Então, o que a gente faz?
A gente coloca à disposição de vocês o material para vocês estudarem. Tem outras coisas na página. Depois a gente pode comentar. Eu peço que vocês perguntem, não perguntem, não, porque assim, a gente, se você morre, eu pergunto, chorar é mais espero. Mas eu fiz isso, se você morre, no contexto que a gente está maluco, de estudar isso e trazer para vocês aqui, e a gente vai tentar replicar isso em outros lugares. Eu peço ajuda política de vocês, para a gente poder levar isso aqui para outros espaços. Vocês estão vendo que a coisa é séria, que a gente quer construir um movimento, certo? Então, a gente vai fazer uma transição de tema agora. Soraya vai tratar sobre a recomposição do orçamento das universidades, que é uma coisa, uma pauta, uma reivindicação central que une todo mundo aqui. Então, a gente vai ouvir agora essa parte, depois a gente abre para fazer o debate, certo? Então, vamos lá, agora para a questão do orçamento, né? A discussão do orçamento é muito importante, porque tem a questão da gente entender, né, os números, mas depois de entender os números, a gente tem que ver a consequência disso, principalmente para a comunidade universitária de forma mais ampla, não só para os docentes. E depois, a gente tem que entender por que isso acontece. Como que a gente explica essa variação orçamentária? Então, a minha ideia da exposição vai ser basicamente essa. Primeiro, entender o nosso quadro orçamentário e depois impactos e explicações, né? Por que estamos nessa situação. Então, eu trouxe primeiro para vocês, com base nos dados da Andifes, esses slides eles estão na pasta também. Aí, se vocês clicarem aqui nesse linkzinho, vai lá na página da Andifes, onde tem o acompanhamento do orçamento. Tem o acompanhamento do orçamento das universidades em geral e tem o acompanhamento do orçamento por universidade. Então, você pode ver só no FPE qual é a variação. Mas a gente teve que construir, não existe essa tabela lá desse jeito, tá? Então, nós vemos aqui o orçamento discricionário. Discricionário é manutenção, investimento, não é pessoal, não é a folha de pagamento, tá? Então, são aquelas outras despesas. Então, a gente tem uma variação, ó, isso aqui é o valor nominal. O que é o valor nominal? É o valor sem a correção da inflação. Então, eu coloquei desde 2010, lá tem desde antes, né? Mas eu acho que de 2010 para cá a gente consegue ter uma boa referência. 2010 era 3,9 bilhões, aí foi subindo. O nosso ponto mais alto, do ponto de vista, assim, com a correção inflacionária, ele é 2013, que ele é 7,7 bilhões, mas isso é mais alto do que o ano seguinte, quando ficou 8 bilhões, porque pelo ajuste da inflação, né, esse é o ponto mais alto, 2013. Aí, em 2014, o Brasil já começou a ser atingido por aquela crise econômica, que começou em 2008 nos Estados Unidos, e 2014 pegou o Brasil, assim, de cheio. E aí a gente, inclusive, depois a economia entrou numa recessão econômica. Então, ó, 2014 já começou a ladeira abaixo. Então, a ladeira abaixo começou antes mesmo do golpe, né? A greve de 2015 nas universidades, a Dilma já estava tendo que fazer um tipo de ajuste fiscal. Ela colocou no Ministério da Fazenda uma pessoa que era o Levi, que o pessoal fazia fora Levi, né? Que era uma pessoa do capital financeiro, do setor bancário. Então, ali já começou a queda no orçamento. Então, 2015, o orçamento já foi menor, nominalmente, se considerar a inflação, menos ainda, né? 2016, menor ainda. Aí veio o golpe. Emenda constitucional do teto dos gastos. Aí a ladeira vai abaixo, né? Aqui vem 6, né? Vai descendo. Aí vem pandemia. Todo mundo em casa, nas suas telinhas do Zoom, dando aula, professor gastando do bolso, né, todo equipamento. Aí a gente chegou no fundo do poço. 4,4, nosso orçamento. Isso sem a correção da inflação, minha gente, sem a correção da inflação. Aí a gente tem, em 2022, ainda no governo Bolsonaro, pós-pandemia, uma recomposição. O primeiro orçamento 23, que ainda é um orçamento de transição, né? Mas que o governo fez uma PEC emergencial e tal, aí ele sobe um pouquinho mais,
E 2024, ele cai de novo nominalmente. Na hora de aprovar, o governo ainda cortou alguns milhões ali, em nome de negociações com o Centrão, né? Esse parlamento que chantageia o governo, exige mais dinheiro e vende a governabilidade, né, a preço de ouro. Então, a gente teve um orçamento nominal mais baixo. Por que eu estou falando que é nominal? Porque assim é a correção da inflação, não é? Então, para eu saber mesmo a nossa comparação de orçamento de hoje com o maior orçamento que a gente já teve nesse período, o maior orçamento foi 2013. Só que a inflação de 2013 para cá, tem na página do Banco Central um negocinho que chama calculadora de inflação, uma coisa assim. Aí você escolhe o índice, IGPM, IPCA, aí você coloca o IPCA lá, coloca o valor que era o orçamento de 2013 e calcula se fosse para calcular ele até dezembro de 2023. A inflação do período foi de 88%. A gente está vivendo períodos de alta de inflação, né? Porque tem pandemia, tem guerra impacta no preço dos alimentos, dos combustíveis, então tem um monte de coisa acontecendo. Por isso que a gente fala que assinar um acordo até 2026, a gente não sabe, né? A tendência ao Oriente Médio está lá pegando fogo, né? Então, é isso que está acontecendo. Então, ó, IPCA acumulado 88%. Então, se a gente corrigir o orçamento de 2013 com 88% de inflação, qual deveria ser o orçamento da educação, das universidades, para ser igual? E não estou falando que 2014 era um paraíso, é nosso modelo de orçamento, não. Mas é para ser igual a 2013. Nosso orçamento tinha que ser de 14,6 bilhões. Hoje é 5,8. Gente, não dá metade. Dá 39,74%. Não é chocante? Aquilo que a gente está sentindo, nossa, está mais difícil permanecer. Os estudantes estão saindo, o professor está mais sobrecarregado, vem uma nova plataforma, eu tenho que fazer um trabalho de um técnico junto. Está aqui, né? A gente sentindo na pele o que esses números indicam. Então, para a gente ter esse orçamento igual, a gente precisava de mais 8,78 8 bilhões e 780 milhões. A Undifes, ela não reivindica esse valor todo. Ela reivindica, não, vamos tentar equiparar a 2010, ela não pega o ponto mais alto. A Undifes é a entidade representativa dos reitores. E ela pede uma recomposição de mais 2,5, né, 2 bilhões e 500 milhões. A gente tem que reivindicar pelo menos o que a gente já tinha, né, gente? Não é? Então, tem que reivindicar o que a gente já tinha, é o mínimo, né? Então, e para isso a gente precisa saber. Mas parece que as entidades não estão nem passando para a gente isso, para a gente saber qual é o grau da nossa perda. E quando a gente sabe disso, a gente fica entendendo mais que aquele drama individual do estudante que não está conseguindo permanecer, do estudante que não tem condição de se alimentar na universidade e que tem ódio daquele RU, porque aquela comida é horrível, mas ele fala, eu tenho que comer porque senão eu passo fome e tal. E por que é tão ruim? A gente tem que entender esses dados, para a gente entender a história, né? Aí a gente vem para o orçamento aqui da UFPE. Mesma história, né? Aqui, só que não caiu assim tão acentuado. Tanto é que o nosso orçamento de 2024, ele corresponde a 53% do que era 2013. Ai, que bom, né? Um pouquinho mais que a metade. Ainda é muito ruim, né? E também, se a gente fosse aplicar, a gente já chegou a ter nominal orçamento de 261 milhões. Hoje, nominal, o nosso orçamento é de 155 milhões. E foi cortado do ano passado para esse. Ainda no governo Lula, já no governo Lula agora, foi cortado de 176 para 155. E aí, se a gente aplica a correção da inflação, quanto seria o orçamento necessário para ser igual a 2013? 490 milhões. Então, é um valor alto. Então, aqui tá errado o slide, tá, gente? A gente estava fazendo de manhã hoje e passando raiva, um monte de coisa. Então saiu erro aqui, tá? Mas é esse valor aqui. Precisava de uma suplementação bem grande para a gente ter, né? Seria necessário um orçamento de 490 milhões. Então, é essa a situação. A gente está com um corte muito grande. Quando a gente fala de corte,
Tem um TCC que depois a gente vai colocar na pasta também, que foi o TCC de uma estudante de serviço social que ela fez sobre a assistência estudantil aqui na UFPE, comparando esses gráficos e vendo, que é a Letícia Gabriele, que eu orientei inclusive. E ela pegou essa curva do orçamento da educação, da UFPE, e como que isso impactou o programa de assistência estudantil. E aí a gente vai vendo também que em 2015 o programa de assistência estudantil tinha 43 milhões. Em 2019 só tinha 34 milhões. Então está caindo. Depois vai cair mais, depois só, né? A gente não tem os dados depois, porque ela que fez a pesquisa. Mas eu estou trazendo só para a gente entender que tem essas consequências, né? Ali também. E a gente está falando dessas consequências num quadro em que às vezes as pessoas estão precisando ainda mais, né? Veio crise, pandemia, famílias desempregadas, né? Jovens sem emprego. Então tem uma necessidade ainda maior da assistência estudantil. Aí do restaurante universitário, por exemplo, olha o que aconteceu com o orçamento da RU. O Lucas está ali. Está dando para entender o drama, né? Ó, passou de 10 milhões em 2014. Em 2017, ele chegou a 231 mil. Passou de 10 milhões para 231 mil. Aí depois voltou um pouquinho, chegou a 1 milhão. Tá entendendo por que tem bicho na comida? Por que o pessoal come com cerâmica? Né? Tem a ver com isso. Esses impactos do corte, eles atingem toda a comunidade universitária. E a gente está percebendo que está atingindo também os professores. Mas é assim, para chegar no professor, para chegar no técnico administrativo que tem estabilidade, é porque antes já foi cortando, o pessoal, a reitoria já falava isso, né? Olha, a gente já está cortando a gordura no começo. Aí depois veio o negócio lá de balbúrdia, vamos cortar mais 30%. A gente agora tem que cortar na carne. A reitoria falou isso, agora a gente tem que cortar na carne. Não dá mais para cortar gordura. Não tem mais gordura. Depois eles falaram, a gente está tendo que cortar o osso. Fala dos reitores. Temos que cortar o osso. Então, a gente está numa situação bem grave. Só que isso não impacta igual todo mundo aqui na universidade. A gente tem que estar atento a isso. Impacta primeiro aqueles que são mais vulneráveis. Impacta primeiro os trabalhadores terceirizados. Quem foi ontem na audiência com o reitor, ele falou, a gente está com menos dinheiro, nosso orçamento está ruim. O que a gente está fazendo? A gente precisa renovar os contratos sem renovar os valores, o que implica em reduzir os serviços, né? E aí o que significa reduzir os serviços? Conversem com os trabalhadores terceirizados. A gente tem que fazer uma oficina um dia de entrevistar os terceirizados, ouvir a história deles, porque eles são invisibilizados aqui dentro. Conversem com eles. Eles vão falar que antes eu limpava tantas salas e tinha outra colega que limpava comigo. Agora eu tenho que limpar tantos andares, sozinha. Né? Então, e estou falando sozinha, porque tem muita mulher, né? Trabalhadora terceirizada, muita mulher negra. Então, corta primeiro nesse pessoal. E eles não são gordura, né? Eles têm que ser vistos como carne da nossa carne aqui também. E a gente não deveria ser indiferente quando o corte está só neles. Porque o próximo é a gente, né? Isso corta nos estudantes. Né? Está cortando nos estudantes. Para quem foi na Assembleia que os estudantes autoconvocaram com centros acadêmicos, na frente do Centro de Educação, ia ouvir depoimentos muito vivos de jovens, de famílias trabalhadoras, né? Meninas negras, falando, eu sinto que a minha presença não é desejada nesse espaço. Eu estou aqui, eu tenho que fazer um esforço enorme para resistir, para ficar dentro, porque é um espaço que está me repelindo. Né? Gente, quem não ficou escandalizado quando mais de 1.000 estudantes tiveram uma intoxicação alimentar? Quem não ficar escandalizado com isso, sabe? Acho que deixou de ter coração. Porque a gente estava numa semana de provas finais, né? E aí os estudantes
professora, eu não posso fazer a prova porque estou com diarreia, estou vomitando, teve gente que vomitou até sangue, porque foi uma intoxicação grave. Teve um relatório, né, da Vigilância Sanitária que ficou oculto, vários tempo depois saiu, que falava como os alimentos eram condicionados, as condições de higiene, até das mãos dos trabalhadores terceirizados. Então, não é culpa que o pessoal não lava a mão, né? É uma lógica de privatização do serviço. E a terceirização, ela tem a seguinte lógica: quem é que ganha a licitação? Quem oferece o menor valor. Menor valor vai ser pior qualidade, menor valor vai ser maior exploração do trabalhador terceirizado. Não tem segredo. Por isso que os estudantes naquela assembleia lá do CE, se não me engano, depois o pessoal que está aqui pode corrigir, tiraram uma reivindicação que deveria estatizar o RU. O RU é parte da universidade, não é? Tinha que ser parte da nossa estrutura. Então, a reivindicação dos estudantes é importantíssima. Então, é importante a gente saber como que esses cortes nos atingem. Mas também a gente entender esse quadro da educação dentro do orçamento em geral. Porque se a gente não coloca no orçamento em geral, parece assim, não, mas passou por crise, todo mundo perdeu, todo mundo teve que apertar os cintos, foi um sacrifício que todo mundo compartilhou. Né? Veio a pandemia, né? Teve que gastar muito dinheiro, então tudo bem. Mas quando a gente olha o orçamento geral da União, a gente vê que a situação não é bem essa. Não é para todo mundo que a situação está difícil. Esse é o orçamento federal executado, pago em 2023, que é um orçamento de 4 trilhões, 360 bilhões e um monte de coisinha lá. Só para juros e amortizações da dívida pública é 1,89 trilhões de reais. É uma fatia enorme. É 43% do orçamento. Educação. Não dá nem para escrever o nome em educação, porque a fatia é tão fininha que não dá para escrever o nome. É aqui, ó, 2,97% do orçamento para a educação em geral. Então, o que está acontecendo, gente? Diante da crise, aumenta a voracidade do capitalismo, né, do imperialismo, para extrair as riquezas nacionais. Ele está cobrando que tem que continuar privatizando as empresas, que tem que pegar uma fatia do orçamento enorme para pagar juros da dívida. E aí entra governo e sai governo, e esses governos são colocados numa condição de refém. Eles atendem aos interesses desse capital financeiro. Eles se submetem aos desejos desse capital financeiro. Porque para não se submeter, tem que fazer uma guerra, é uma luta, né? Porque não é fácil também falar, não vou pagar. Ixi, né? Estados Unidos, né? Sim, por muito menos ele vai lá e bombardeia o país, né? Então, assim, mas é uma coisa que a gente tem que discutir, porque a gente não pode ficar com a riqueza nacional, com o orçamento nacional, entregando essa fatia enorme para pagar juros e amortização da dívida. Só que o governo, né, que a gente passou pela emenda do teto dos gastos, que o Temer colocou, que era uma emenda por 20 anos, imagina, um governo golpista, que não foi eleito como presidente e usurpou o poder, ele toma uma decisão que vale pelos próximos 4 governos eleitos. Olha que absurdo, né? Só que era uma meta tão... era um arroxo tão forte que os próprios governos do Temer, e principalmente do Bolsonaro, ainda mais quando veio a pandemia, não conseguiu garantir aquele teto. Bolsonaro furou o teto. Não tinha como garantir aquele arroxo. Aí o governo Lula vem e fala, a gente vai substituir o teto por um novo teto, que se chama Novo Arcabouço Fiscal. E ele estabelece também isso, aumentando a arrecadação, mas quem é que vota a questão tributária? É aquele parlamento lá que a gente conhece. Vocês acham que eles vão votar para tributar mais o capital? Não vai. Aí, no fim das contas, continua. E se o governo não atinge as metas que ele estabeleceu, ele fala, então eu vou cortar mais gastos das áreas sociais. Vou manter o arroxo salarial do funcionalismo. Por isso que o governo não fala, eu vou voltar a pagar o que eu pagava em 2010. A prioridade
são os acordos com os credores da dívida pública. Então, essa é a questão orçamentária aqui mais geral, que ajuda a gente a entender também esse pano de fundo e as disputas por esse orçamento. E ajuda a gente a entender também que a nossa luta tem que ser uma luta muito forte, que se projete para fora, porque a gente está afetando interesses muito poderosos. Às vezes o pessoal acha assim, não, a gente vai tirar uma comissão e vai lá para Brasília, a gente vai falar com tal deputado, tal, mas tem um lobby desse capital financeiro que é enorme. Então, esse trabalho de articulação, ele só consegue prosperar se ele tiver detrás de si um movimento muito forte e com os métodos dos trabalhadores. Porque antes de deflagrar a greve, o pessoal do Conasep fez várias vezes. Eles faziam tipo um piquete nos aeroportos, falavam com parlamentares, passavam no Congresso, mas se não tiver movimento, não tem avanço nas propostas. Hoje as propostas ainda estão muito ruins, mas se o governo abriu a mesa específica, se o governo antecipou a mesa que estava prevista para lá para frente, é porque tem uma greve em curso, uma greve sendo construída e uma greve forte.